O chefe da máfia moribundo implora à sua criada virgem que passe uma noite com ele, porque as pesadas cortinas projetam longas sombras no quarto opulento de Dante Duca, com o sol poente a pintar tudo em tons de âmbar e dourado. Os dedos de Lena tremiam enquanto ela ajeitava os lençóis limpos, a sua eficiência habitual prejudicada pelo peso do olhar sombrio de Dante, que acompanhava cada um dos seus movimentos. Ela podia sentir a diferença na atmosfera do quarto. O homem intimidante que impunha respeito apenas com a sua presença tinha desaparecido. Em vez disso, a doença tinha esculpido espaços vazios nas suas bochechas e ofuscado o brilho perigoso nos seus olhos. No entanto, de alguma forma, isso tornava-o ainda mais ameaçador, como um predador ferido, imprevisível e desesperado. "Venha cá", ordenou ele, com a voz mais áspera do que o habitual, mas ainda com aquele tom de autoridade que fazia o seu coração acelerar. Lena aproximou-se da cabeceira da cama com cautela, mantendo os olhos baixos. Os lençóis caros de algodão egípcio sussurravam sob o peso dele enquanto se levantava para se sentar. Mesmo em seu estado enfraquecido, seus ombros largos e corpo musculoso chamavam a atenção. "Olhe para mim", ele exigiu. Ela ergueu os olhos lentamente, encontrando o olhar dele. A intensidade que encontrou ali fez com que sua respiração parasse. Seus olhos escuros ardiam com um fogo interior que a doença não conseguia apagar. E algo mais. Algo faminto e determinado que a fez querer recuar. Antes que ela pudesse recuar, a mão dele se estendeu com uma velocidade surpreendente, fechando-se em torno do pulso dela. O seu aperto era como ferro, chocante em sua força, apesar de sua condição. O calor irradiava do seu toque, enviando formigamentos indesejados pelo braço dela. "Passe uma noite comigo, Lena." O polegar dele traçou pequenos círculos no pulso dela, fazendo a pele dela arrepiar-se. "Antes de eu morrer", as palavras pairaram no ar entre eles, pesadas com implicações. A mente de Lena girou, o seu corpo congelou no lugar. Ela tinha ouvido os sussurros entre os funcionários, visto o desfile de médicos, mas ouvi-lo reconhecer a sua mortalidade tornou isso real de uma forma que lhe deu um nó no estômago. Os dedos dele apertaram o pulso dela quando ela não respondeu. "Uma noite é tudo o que estou a pedir." Lena encontrou a sua voz, embora saísse pouco acima de um sussurro. "Senhor Duca, eu não posso." O seu riso foi áspero, amargo. "Ou não quer." Ela tentou afastar-se, mas o seu aperto manteve-se firme. "Por favor, deixe-me ir. Sabe quantas pessoas matariam para estar na sua posição?" Os seus olhos estreitaram-se, aquele tom familiar e perigoso a surgir na sua voz. "Para ter a atenção de Dante Duca." "Sou apenas sua companheira", protestou Lena, com o coração a bater forte contra as costelas. "Não sou ninguém. Você é tudo o que eu quero agora." As suas palavras eram suaves, mas carregavam o peso de uma ameaça. "Talvez o meu último desejo." Negaria isso a um homem moribundo? O choque e o medo finalmente deram-lhe forças para libertar o pulso do aperto dele. Ela cambaleou para trás, com o peito a arfar com respirações rápidas e superficiais. O espaço entre eles parecia carregado de eletricidade, perigoso e imprevisível. Virando-se rapidamente para a porta, as suas pernas tremiam sob ela. Mas a voz dele a parou antes que ela pudesse alcançar a maçaneta. "Não podes fugir de mim, Lena. Não agora." As palavras deslizaram pela sua espinha como água gelada, prendendo-a no lugar. Não havia como confundir a ameaça em seu tom de voz, o lembrete de que ela estava no mundo dele, sob seu controle, independentemente de seus desejos. "Antes de continuar a ouvir, por favor, me diga de onde você está assistindo hoje." Agora, de volta à história. Os saltos de Lena batiam contra o piso de mármore polido enquanto ela se afastava rapidamente do quarto de Dante. Suas mãos tremiam. O peso do pedido dele pressionava seu peito, dificultando a respiração. Ela não conseguia acreditar no que ele lhe tinha pedido. Passar a noite com ele, dar-lhe a sua virgindade. Só de pensar nisso, o estômago dela revirou-se. O corredor da mansão estendia-se diante dela, uma prisão dourada de luxo. Lustres de cristal projetavam sombras dançantes nas paredes cor de vinho escuro, e obras de arte inestimáveis olhavam para ela. Cada peça gritava poder, riqueza, o império sombrio que Dante havia construído. Ela parou em uma janela do chão ao teto, pressionando a testa contra o vidro frio.
A cidade se espalhava abaixo, suas luzes cintilando como estrelas cadentes. A mansão Duca ficava bem acima de tudo, isolada no topo de uma colina, um ponto de observação perfeito para um rei inspecionar seu reino, ou uma prisão perfeita. O seu reflexo olhava para ela, pálido e de olhos arregalados. O simples vestido preto do uniforme marcava-a como o que ela era, apenas uma empregada, alguém que deveria ser invisível neste mundo de poder e violência. Mas os olhos de Dante sempre a seguiram, mesmo antes da sua doença. Ela sentia o seu olhar queimando nas suas costas enquanto trabalhava, fingindo não notar. O som de passos ecoava pelo corredor. O coração de Lena saltou para a garganta. Dois homens de Dante apareceram, com os seus fatos escuros impecáveis e expressões indecifráveis. Moviam-se com a graciosidade fluida de predadores, e Lena sabia que tinham sido enviados para a encontrar. "Menina Moreno", disse o mais alto, com uma voz enganosamente suave. "O senhor Duca solicita a sua presença no seu escritório." Não era um pedido. Nada nesta casa jamais era. A caminhada até o escritório de Dante parecia uma marcha para a execução. Os homens a flanqueavam, sua presença sufocante. A casa parecia fechar-se ao seu redor, sua opulência agora parecendo correntes em vez de luxo. Quando chegaram ao escritório, a pesada porta de madeira se abriu. A sala cheirava a couro e charutos caros, o cheiro do poder. Mais homens de Dante estavam alinhados nas paredes, os seus executores mais confiáveis. Os seus olhos frios acompanhavam cada movimento dela. E a mensagem era clara. Ela não iria embora. Um deles, Marco, deu um passo à frente. O seu rosto tinha uma cicatriz que ia da têmpora até o queixo, uma lembrança da violência que se escondia por trás da aparência polida deles. "Parece confusa sobre a sua posição aqui, senhorita Moreno", disse ele com uma voz grave. "Deixe-me simplificar. Você pertence ao senhor Duca. Este não é um emprego normal. Você não pode simplesmente ir embora." As mãos de Lena se fecharam em punhos ao lado do corpo. "Sou apenas uma empregada." Ela sussurrou, mas as palavras soaram vazias, até mesmo aos seus próprios ouvidos. Uma risada fria ecoou pela sala. "Ninguém é apenas alguma coisa nesta família", respondeu Marco. "O senhor Duca escolheu-te. Isso faz de ti sua. Quanto mais cedo aceitares isso, mais fácil será." A realidade da sua situação atingiu-a como uma onda gelada. Todas as saídas estavam bloqueadas. Todas as janelas vigiadas. A cidade lá embaixo, com a sua promessa de liberdade, poderia muito bem estar noutro planeta. Ela estava presa na teia de Dante, e estava lá sim, desde o dia em que pisou pela primeira vez nesta mansão. As sombras da noite estendiam-se pelo quarto de Dante, enquanto Lena ficava na porta, segurando os suprimentos médicos nas mãos trêmulas. O médico pessoal dele havia deixado instruções detalhadas. Mas a ideia de ficar sozinha com ele fazia seu coração acelerar. "Venha cá", ordenou Dante, embora sua voz não tivesse a firmeza de sempre. Ele estava deitado apoiado em almofadas de seda, seu corpo musculoso parecendo menor na enorme cama. Lena aproximou-se, cautelosamente, colocando os suprimentos na mesa de cabeceira. "Preciso trocar os seus curativos, senhor Duca." "Dante", ele corrigiu, os olhos escuros seguindo os movimentos dela. "Depois de tudo, pode usar o meu nome." Ela manteve o foco em organizar a gaze e o antisséptico, tentando ignorar como a luz da lâmpada suavizava as suas feições severas. O peito dele subia e descia com respirações superficiais, a camisa branca que usava parcialmente desabotoada para revelar os curativos anteriores. "Isto pode doer", avisou ela, alcançando a fita que prendia os curativos. Ele não recuou enquanto ela trabalhava, embora ela tenha notado que ele cerrou os dentes. A ferida por baixo estava inflamada e vermelha, uma lembrança gritante da tentativa de assassinato. Os dedos dela moviam-se com precisão gentil, limpando ao redor da lesão. "Tem mãos gentis", murmurou ele, fazendo-a parar. Estranho. Nesta casa de violência, Lena engoliu em seco, continuando o seu trabalho. "Alguém tem de ser gentil." Um riso amargo escapou-lhe. "A gentileza mata-te no meu mundo. No entanto, aqui estou eu a tentar mantê-la viva." As palavras escaparam-lhe antes que ela pudesse impedi-las. Em vez de raiva, algo como diversão passou pelo seu rosto. "Aqui está você." Enquanto aplicava novos curativos, ela não pôde deixar de notar outras cicatrizes marcando a pele dele.
Feridas antigas contando histórias de sobrevivência. Este homem que construíra um império com sangue e medo era tão mortal quanto qualquer outra pessoa. O médico disse: "Você precisa descansar", disse ela, recolhendo os materiais usados. "Sem reuniões, sem negócios. Os negócios não param porque estou fraco." Ele rosnou. Mas havia exaustão por trás das palavras. "Terá que parar", ela insistiu, surpreendendo-se com a sua firmeza. "Não pode governar um império se estiver morto." Os olhos dele encontraram os dela, intensos apesar da sua condição. "Por que se importa, pequena empregada? A minha morte não a libertaria?" A pergunta pairou pesadamente no ar. Lena ocupou-se em ajustar os travesseiros dele, ganhando tempo para estabilizar a voz. "Fiz um juramento de cuidar das pessoas, até mesmo de si." "Um juramento?" Ele repetiu suavemente. "Eu jurei essas duas coisas à minha família, por honra." A mão dele de repente cobriu a dela, que repousava sobre o travesseiro. "Você nunca entenderá o que este império me custou, ou o que eu perdi." O toque dele enviou uma descarga elétrica pelas veias dela. Mas foi a emoção crua na voz dele que a fez prender a respiração. Por um momento, ela viu além da fachada do implacável Dawn, algo mais humano, algo ferido e real. A vulnerabilidade na sua admissão atingiu-a como uma força física, despertando emoções que ela tentara suprimir. Este não era o monstro que exigira a sua virtude. Este era um homem a enfrentar a sua própria mortalidade, carregando pesos que ela não conseguia compreender. O lustre de cristal tilintou suavemente com a brisa da noite. Lena estava a ajustar as almofadas de Dante quando o primeiro tiro quebrou o silêncio. O som ecoou pela mansão como um trovão, seguido pelo tilintar de vidros quebrados. As suas mãos congelaram no meio do movimento. Mais tiros se seguiram, desta vez mais próximos. Gritos irromperam do terreno abaixo. "Senhor Duca", ela começou, mas Dante já estava se movendo. O seu rosto, normalmente pálido devido à doença, transformou-se numa máscara de fúria fria. Ele jogou os cobertores para o lado e balançou as pernas para fora da cama. "Traga-me a minha arma", ordenou ele, com voz autoritária. Quando ela hesitou, ele gritou: "Agora!" As mãos de Lena tremiam enquanto ela abria a gaveta da cabeceira e pegava na elegante pistola preta. O metal estava gelado contra a palma da sua mão. Dante arrancou-a das mãos dela, verificando o carregador com eficiência experiente. Os seus movimentos eram precisos, apesar da sua fraqueza. Ele lutou para se levantar, com as pernas a tremer sob o pijama de seda. "Precisas de descansar", protestou Lena, estendendo a mão para o seu braço. "A tua condição. A minha condição?" Ele riu sombriamente. "Eles acham que estou a morrer, então vêm atrás de mim como covardes." Ele agarrou o ombro dela com um toque gentil e firme. "Mas ainda não estou morto." Mais tiros foram disparados, agora mais próximos. O som de móveis a serem quebrados ecoou no andar de baixo, seguido por gritos. A equipa de segurança de Dante estava a enfrentar os intrusos, mas pelo que parecia, eles estavam a perder. "Fica atrás de mim", ordenou Dante, usando a cabeceira da cama como apoio. Gotas de suor brotavam na sua testa devido ao esforço de se levantar. "Mal consegues andar", sussurrou Lena, dividida entre o medo e a preocupação. Uma sombra passou pela porta. O braço de Dante se esticou, empurrando-a para trás dele. A porta se abriu, revelando um homem vestido com equipamento tático preto, com o rosto mascarado. O que aconteceu a seguir pareceu se desenrolar em câmera lenta. O assassino levantou a arma, mas Dante foi mais rápido. Apesar da doença, apesar da fraqueza, ele se moveu como uma cobra atacando. 2 tiros soaram em rápida sucessão. O primeiro atingiu o intruso no ombro, fazendo-o girar. O segundo atingiu-o em cheio no peito, mas Dante não tinha terminado. Atravessou a sala com uma velocidade surpreendente, agarrou o homem ferido pelo pescoço e atirou-o contra a parede. A máscara do assassino caiu, revelando um rosto jovem contorcido de dor e medo. "Quem te enviou?" A voz de Dante era mortalmente silenciosa. Quando o homem permaneceu em silêncio, Dante pressionou o polegar contra o ferimento de bala. O assassino gritou: "A família Rizzo!" Ele ofegou. "Helena Rizzo! Ela disse que você era fraco. Disse que estava na hora." Algo sombrio passou pelo rosto de Dante. Sem aviso, ele pressionou a arma sobre o queixo do homem e puxou o gatilho. Lena estremeceu quando o sangue espirrou pelo papel de parede caro.
O corpo caiu no chão, deixando um rasto vermelho pela parede. Ela deveria estar horrorizada. Devia ter saído a correr da sala gritando. Em vez disso, viu-se paralisada a observar Dante. Apesar da sua doença, apesar de tudo, ele agora mantinha-se ereto, com o poder a irradiar dele em ondas. Os seus olhos encontraram os dela, ainda ardentes com aquele foco mortal. É isto que eu sou, Lena, disse ele baixinho. Este é o meu mundo. No momento em que entraste nesta casa, ela também se tornou tua. Lá embaixo, os tiros cessaram. Passos pesados aproximaram-se e um dos homens de Dante apareceu na porta. Chefe, o perímetro está seguro. Apanhamos mais dois a tentar fugir. Dante acenou com a cabeça, mas os seus olhos nunca deixaram o rosto de Lena. Ela podia sentir o peso do seu olhar, a pergunta não dita pairando entre eles. Isto era um teste. Ela fugiria da violência? Dele? O sangue acumulado no chão de madeira deveria repugná-la. A maneira casual com que ele tirou uma vida deveria aterrorizá-la. Mas enquanto ela ficava ali observando aquele homem que se equilibrava na linha entre a morte e o poder, sentiu algo completamente diferente. Uma atração profunda em seu peito pela escuridão que ele encarnava. O piso de mármore do escritório de Dante ecoava sob os passos de Lena, enquanto ela andava de um lado para o outro, com as mãos a tremerem ligeiramente. A luz do sol moribunda filtrava-se pelas janelas do chão ao teto, projetando longas sombras pela sala. Dante estava sentado na sua poltrona de couro, observando-a com aqueles olhos escuros e penetrantes que pareciam ver através dela. Não, disse Lena com firmeza, sua voz mais forte do que ela se sentia. Não farei isso. Um sorriso brincou no canto da boca de Dante, mas não chegou aos seus olhos. Apesar da sua doença, ele ainda dominava a sala com uma autoridade que fazia a pele dela arrepiar-se. Ele afrouxou a gravata de seda num movimento deliberado e medido. Sabes, disse ele com uma voz enganosamente suave, em todos os meus anos a dirigir esta família, ninguém jamais se atreveu a dizer-me não duas vezes. Lena ergueu o queixo. Então talvez seja a hora de alguém o fazer. O seu riso foi sombrio, quase apreciativo. Que fogo! É uma das coisas que sempre admirei em si, Lena. Mas está a cometer um erro. O único erro foi pensar que eu poderia trabalhar aqui e manter alguma dignidade. Ela respondeu, os dedos cerrando-se em punhos ao lado do corpo. Não sou uma das suas posses, Sr. Duca. Dante levantou-se da cadeira com uma graciosidade que contradizia a sua condição. Mesmo doente, movia-se como um predador. O sol poente projetava metade do seu rosto na sombra enquanto se aproximava dela. E Lena deu um passo involuntário para trás. Tudo nesta casa me pertence, disse ele, baixando a voz. Cada peça de mobiliário, cada quadro nas paredes, cada pessoa que anda por estes corredores, incluindo você. Os olhos dele percorreram o rosto dela. As costas de Lena bateram na estante atrás dela, os volumes encadernados em couro pressionando a sua coluna enquanto Dante continuava a avançar. Não sou sua propriedade, sussurrou ela, mas a sua voz vacilou. Não. Ele colocou uma mão na prateleira ao lado da cabeça dela, efetivamente prendendo-a. Então por que o teu coração acelera quando estou perto? Por que tremes quando te toco? A outra mão dele subiu para afastar uma mecha de cabelo do rosto dela e ela estremeceu. O teu corpo te trai, Cata. O apelido carinhoso causou um arrepio indesejado na espinha dela. Pare com isso, ela conseguiu dizer, virando o rosto para longe do toque dele. Achas que podes simplesmente ir embora? Os dedos dele agarraram-lhe o queixo, forçando-a a olhar para ele. Que podes voltar à tua vida simples depois de tudo o que viste aqui. Tudo o que sabes sobre mim, sobre a minha família. A verdade das palavras dele atingiu-a como um golpe físico. Ela sabia demais sobre os negócios dele, os inimigos dele, o sangue que manchava as mãos dele. Ela tinha visto coisas enquanto trabalhava nesta casa que nunca poderiam ser esquecidas. Não direi nada a ninguém, prometeu ela, odiando o tom desesperado da sua voz. O riso de Dante foi cruel. Claro que não dirás, porque nunca irás embora, Lena. És minha, quer aceites ou não. O seu polegar roçou o lábio inferior dela, num gesto possessivo. A única escolha que tens é se virás para mim de boa vontade ou se terei de te fazer entender da maneira mais difícil. Lena prendeu a respiração. A ameaça nas palavras dele era clara, mas outra coisa também era.
Um desejo sombrio que fez o seu pulso acelerar, apesar do medo. Ela pressionou as mãos contra o peito dele, tentando afastá-lo, mas ele poderia muito bem ser feito de pedra. Por favor, sussurrou ela, embora não tivesse a certeza do que estava a implorar. Que ele a deixasse ir, ou que nunca a deixasse ir. Dante inclinou-se para mais perto, a sua respiração quente contra a orelha dela. A sua colônia envolveu-a, cara e inebriante. Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor que emanava do seu corpo, a parede sólida do seu peito a poucos centímetros do dela. Vais arrepender-te disso, murmurou ele, os lábios a roçarem a orelha dela. De uma forma ou de outra, serás minha. O ar da noite mordia a pele de Lena, enquanto ela descia apressadamente os degraus de pedra da mansão, o coração a bater forte contra as costelas. Os jardins bem cuidados estendiam-se diante dela, uma bela prisão da qual ela precisava desesperadamente de escapar. A sua modesta mala balançava contra a anca a cada passo apressado, contendo os poucos pertences que ela havia enfiado às pressas dentro dela. Os portões de ferro erguiam-se à sua frente, o seu design intrincado uma zombaria da liberdade. 2 SUV escuros estavam estacionados perto da entrada, com os motores ligados. Quando ela se aproximou, 2 figuras emergiram das sombras. Marco e Antônio, os capangas mais confiáveis de Dante. Vai a algum lado, menina Moreno? A voz de Marco era enganosamente gentil, mas os seus olhos eram duros como aço. Os passos de Lena vacilaram. Eu preciso de ir embora. Não posso mais ficar aqui. Antônio moveu-se para bloquear o seu caminho. O seu corpo enorme projetando uma longa sombra na luz que se esvaía. Isso não é possível. O Sr. Duca deixou claro que a senhora deve permanecer no local. Não podem manter-me aqui. A voz de Helena falhou de desespero. Não sou prisioneira dele. O riso de Marco era frio e sem humor. Olhe à sua volta, menina Moreno. Tudo o que vê pertence à família Duca. As estradas que saem daqui, território Duca. A cidade lá embaixo, negócios Duca. A polícia na folha de pagamentos de Duca. O peito de Lena apertou-se quando a realidade da sua situação a atingiu. Os seus dedos apertaram a mala com mais força, os nós dos dedos ficando brancos. Mesmo aquele pequeno apartamento para onde pensa que pode fugir? Antônio acrescentou. O prédio pertence a uma das empresas de fachada do Sr. Duca. Não há nenhum lugar para onde possa ir que ele não a encontre. Lágrimas brotaram nos olhos de Lena, mas ela recusou-se a deixá-las cair. Ele está a morrer, sussurrou, mais para si mesma do que para eles. Como é que ele ainda pode ter tanto poder? Marco aproximou-se, baixando a voz para um tom conspiratório. O Império Duca não morre com um homem, senhorita Moreno. E as ordens do Sr. Duca a seu respeito serão cumpridas, esteja ele vivo ou morto. Um arrepio percorreu a espinha de Lena, que nada tinha a ver com o ar da noite. Ela olhou para além dos portões, para as luzes cintilantes da cidade abaixo. Tão perto, mas tão distante. Volte para dentro, disse Antônio, sem maldade. Está a ficar frio e sabe que ele vai perguntar por si em breve. A derrota pesou-lhe no estômago enquanto se virava de volta para a mansão. Cada passo parecia chumbo nos seus sapatos, o peso da sua tentativa falhada de fuga pressionando os seus ombros. As grandes portas duplas estavam abertas, com uma luz quente a espalhar-se pelo pórtico, mas parecia mais a boca de uma fera do que um bem-vindo à casa. Lá dentro, o interior opulento da mansão parecia zombar dela. Lustres de cristal brilhavam no teto. Obras de arte inestimáveis revestiam as paredes e grossos tapetes persas abafavam os seus passos. Tudo era lindo. Tudo fazia parte da sua jaula. Ela passou por um espelho no corredor e viu o seu reflexo. Rosto pálido, olhos arregalados, parecendo exatamente o pássaro preso que ela era. A bolsa escorregou do seu ombro, caindo com um baque suave no tapete. De que adiantava tentar fazer as malas? O silêncio da mansão pressionava-a, quebrado apenas pelo som distante de um relógio de pêndulo, marcando os segundos de seu aprisionamento. Cada centímetro luxuoso daquele lugar pertencia a Dante Duca, e agora ela também. Lena encostou-se na parede, deixando a superfície fria acalmá-la, enquanto a realidade se instalava. Ela não podia ir embora. Não agora, nunca. Ela fazia parte do Império de Dante tanto quanto as pinturas nas paredes ou a prata na sala de jantar.
O pedido dele antes de morrer não tinha sido um pedido. Tinha sido uma ordem, e ela foi tola em pensar que poderia desafiá-la. Uma porta rangeu em algum lugar acima dela, e ela soube que era hora de enfrentá-lo novamente. Enfrentar o homem que segurava o seu futuro nas suas mãos enfraquecidas, que exigia lealdade mesmo no seu leito de morte. O pensamento fez-lhe sentir um arrepio que não era inteiramente de medo. Os corredores de mármore da mansão Duca pareciam diferentes agora. Cada canto tinha sombras que pareciam observar cada movimento de Lena. O silêncio habitual da sua rotina matinal estava carregado com uma energia elétrica que fazia a sua pele arrepiar-se. Ela podia sentir a presença de Dante em todos os lugares, mesmo quando ele não estava fisicamente lá. As suas mãos tremiam levemente enquanto ela arrumava flores frescas no escritório, sabendo que ele chegaria em breve. O aroma intenso das rosas enchia o ar, mas não ajudava a acalmar os seus nervos. O som dos passos dele se aproximando a fez congelar, com os dedos ainda envolvendo um caule. Bom dia, Lena. A voz dele era áspera, mais fraca do que antes, mas ainda assim imponente. Ela não se virou. Bom dia, Sr. Duca. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com palavras não ditas. Ela o ouviu se acomodar em sua cadeira de couro, os papéis farfalhando quando ele começou a trabalhar. Mas ela sentiu os olhos dele sobre ela, queimando suas costas enquanto ela se movia pela sala. Os dias passavam assim, cada momento uma delicada dança de evasão e atração. Quando seus caminhos se cruzavam, o ar parecia crepitar com a atenção. Às vezes, ela o flagrava a observá-la com uma intensidade que a deixava sem fôlego. Outras vezes, ela se pegava a estudar a linha forte do queixo dele, a maneira como as mãos dele se moviam com graça precisa, apesar da doença. Durante as breves interações, o toque dele demorava mais do que o necessário. Um roçar de dedos quando ela lhe entregava a medicação. Um toque gentil no cotovelo quando se cruzavam no corredor. Cada contato causava arrepios na espinha dela, deixando-a confusa e ansiosa. Os outros funcionários notaram a mudança. Eles sussurravam quando achavam que ela não podia ouvir, suas palavras cheias de advertências e pena. O chefe nunca olhou para ninguém da maneira como olha para ela, diziam. A pobre rapariga não tem hipótese. À noite, sozinha no seu quarto, Lena ficava acordada, revivendo os seus encontros. Ela tentava odiá-lo por a ter aprisionado ali, por a fazer sentir essas coisas. Mas havia momentos em que a sua fachada se quebrava, revelando vislumbres de algo mais humano por baixo do monstro que todos temiam. Como quando ela o encontrou dobrado de dor numa tarde, o orgulho esquecido enquanto ele segurava o lado do corpo. Sem pensar, ela correu para ajudá-lo, e por um breve momento, ele inclinou-se para o seu toque, vulnerável e real. Quando o sol se pôs naquela noite, projetando longas sombras pelas janelas do escritório, Lena continuou com as suas tarefas habituais. A bandeja de medicamentos tremia ligeiramente nas suas mãos quando ela se aproximou da secretária dele. Dante levantou os olhos do seu trabalho, os seus olhos escuros encontrando imediatamente os dela. Estás cansada, observou ele, com a voz mais suave do que o habitual. Estou bem, respondeu ela, pousando a bandeja com precisão treinada. Mas quando se virou para sair, a mão dele segurou a dela. O seu toque era quente, gentil, tão diferente do aperto de ferro que ela sentira naquela primeira noite. Ela ficou paralisada, presa entre a vontade de se afastar e o desejo de ficar. O escritório estava silencioso, exceto pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Lá fora, as primeiras estrelas apareciam no crepúsculo roxo. O polegar de Dante traçava pequenos círculos na palma da mão dela, causando arrepios no braço. Quero que fiques, disse ele, quebrando o silêncio. A voz dele não tinha o tom agressivo de sempre, apenas uma honestidade crua que fez o coração dela disparar. Lena olhou para as mãos entrelaçadas, para o contraste entre a pele bronzeada dele e os dedos pálidos dela. Ela podia sentir os calos na palma da mão dele, evidência de uma vida vivida violentamente. Essa gentileza era uma máscara, lembrou a si mesma. Por baixo ainda estava o homem que a havia ameaçado, que a mantinha prisioneira nesta gaiola dourada. Mas quando ela encontrou o olhar dele novamente, viu algo nos olhos dele que a fez duvidar de tudo o que pensava saber sobre ele. Havia vulnerabilidade ali, uma necessidade que ia além do mero desejo. Por um momento, ela vislumbrou o homem solitário por trás da fachada poderosa, e isso a aterrorizou mais do que as ameaças dele jamais haviam feito.
A seda do vestido de Lena farfalhou enquanto ela se movia pelo quarto mal iluminado de Dante, as mãos tremendo levemente enquanto preparava os medicamentos noturnos dele. As cortinas estavam fechadas, projetando longas sombras sobre os tapetes persas, e o ar parecia denso com uma tensão não expressa. Dante estava deitado na sua cama enorme, o seu corpo musculoso de alguma forma intimidante e vulnerável contra os lençóis escuros. A sua febre está a piorar, murmurou Lena, pressionando a palma da mão na testa dele. O calor que irradiava da pele dele causou um choque no seu sistema. Mesmo enfraquecido, ele exalava um poder bruto. Os olhos de Dante, escuros e intensos, fixaram-se nos dela. O medicamento já não estava a fazer efeito. A garganta de Lena apertou-se enquanto ela pegava num pano frio. Quando se inclinou para limpar a testa dele, o seu perfume, uma colônia cara misturada com algo exclusivamente masculino, envolveu-a. O seu corpo traiu-a com um leve arrepio. Frio? A voz dele era áspera, perspicaz. Não, ela sussurrou, tentando manter a sua postura profissional. Mas quando a mão dele agarrou o seu pulso, o seu coração disparou. Ajude-me a sentar, ordenou ele, embora a ordem não tivesse a sua habitual firmeza. Lena deslizou o braço por trás dos ombros largos dele, profundamente consciente do calor da pele dele através da camisa fina. Os músculos dele tensionaram-se ao toque dela, e ela teve de morder o lábio para se manter concentrada. Enquanto o ajudava a levantar-se, ele inclinou-se pesadamente contra ela, a respiração quente contra o pescoço dela. Cheiras a jasmim, murmurou ele, os lábios quase roçando a pele dela. Lena prendeu a respiração. Senhor Duca, por favor, Dante, corrigiu ele, a mão movendo-se para a cintura dela. Diz o meu nome, Lena. A maneira como ele disse o nome dela fez os joelhos dela fraquejarem. Ela tentou recuar, mas o aperto dele apertou-se. Precisas de descansar. O que eu preciso, rosnou ele, é que estejas mais perto. As suas palavras fizeram com que ela sentisse um calor no estômago. Ela sabia que devia afastar-se, lembrá-lo da sua fraqueza, da sua doença. Mas o seu corpo recusava-se a mover-se. A mão dele deslizou pelas suas costas, deixando um rasto de fogo no seu caminho. O teu coração está acelerado, observou ele, com o polegar a roçar o pulso no pescoço dela. Tens medo de mim, pequena criada? Sim, admitiu ela, mas ambos sabiam que não era o medo que a fazia tremer. Não me mintas, disse ele com a outra mão enredada no cabelo dela, forçando-a a olhar nos seus olhos. Consigo sentir como o teu corpo reage ao meu toque. As bochechas de Lena ardiam. Estás doente, não estás a pensar claramente. Nunca pensei tão claramente na minha vida. Os dedos dele traçaram a linha do queixo dela. Sempre que entras nesta sala, sempre que me tocas, quero mais. A confissão pairou pesadamente no ar. A mente de Lena gritava para ela fugir, mas o corpo dela derreteu-se contra ele. A doença dele tinha despojado a sua habitual fachada fria, revelando algo cru e desesperado por baixo. Isto está errado, sussurrou ela, mesmo enquanto as suas mãos agarravam os ombros dele. Tudo sobre nós está errado, concordou ele com a voz cheia de desejo. Mas isso não torna isto menos real. Um gemido suave escapou-lhe quando os dedos dele traçaram a sua espinha. O calor da febre dele parecia penetrar nela, fazendo a sua cabeça girar. Ela sabia que deveria ajudá-lo a deitar-se, deveria manter uma distância profissional. Em vez disso, viu-se a afogar-se no seu olhar sombrio. O seu aperto de repente apertou e, num movimento fluido, ele puxou-a contra o seu peito. Os seus lábios roçaram a orelha dela, fazendo com que uma descarga elétrica percorresse as suas veias. És minha, Lena. Não te esqueças disso. O sol da tarde projetava longas sombras através das janelas da mansão, quando Helena Rizzo entrou no átrio como se fosse dona do lugar. Os seus sapatos de salto alto de marca batiam no chão de mármore, cada passo deliberado e calculado. Dois dos seus guardas armados a flanqueavam, a presença deles tornando o ar pesado com tensão. Lena parou no meio do caminho, com um pano de limpeza ainda na mão. Ela tinha ouvido rumores sobre Helena Rizzo, a princesa da máfia implacável que rondava o império de Dante como um tubarão sedento de sangue. Onde ele está? A voz de Helena rompeu o silêncio, os seus lábios vermelhos curvando-se num sorriso predatório. Antes que Helena pudesse responder, a voz de Dante ecoou do topo da grande escadaria. Helena,
O seu tom era frio como gelo, apesar do seu estado debilitado. Ele desceu lentamente, cada passo medido e controlado, recusando-se a mostrar qualquer sinal da sua doença. Os olhos de Helena brilharam. Dante, querido, não pareces bem. Diz o que vieste fazer e vai-te embora. Dante chegou ao fim da escada, a sua presença enchendo a sala, apesar do seu palar. Helena aproximou-se, o seu perfume avassalador. As outras famílias enviaram-me com uma oferta. Renuncie graciosamente, entregue o controlo a alguém mais capaz. O seu olhar voltou-se para Helena. E talvez menos distraído por ajuda comum. O maxilar de Dante apertou-se. Saia. Não seja tolo, Dante. O sorriso de Helena desapareceu. Está a morrer. Todos sabem disso. O Império Duca precisa de uma liderança forte como a sua. O riso de Dante foi agudo e cruel. A família Rizzo mal consegue administrar o seu próprio território. A mão de Helena disparou, atingindo o rosto de Dante, mas ele agarrou o pulso dela no ar. O seu aperto deve ter sido doloroso, mas ela não recuou. Esse foi o seu primeiro erro, rosnou ele. Tudo aconteceu de uma vez. Os guardas de Helena pegaram nas suas armas, mas Dante foi mais rápido. Ele torceu o braço de Helena atrás das costas dela, usando-a como escudo, enquanto sacava de sua própria arma com a mão livre. O som do primeiro tiro foi ensurdecedor no espaço fechado. Um guarda caiu, com uma mancha vermelha a espalhar-se pelo peito. O segundo guarda mal teve tempo de mirar antes que a bala de Dante também o atingisse. Lena encostou-se à parede com o coração a bater forte. Ela não conseguia desviar o olhar do rosto de Dante, da fúria fria nos seus olhos, da precisão mortal dos seus movimentos. Este era o homem que todos temiam, o implacável Dawn, que construíra o seu império com sangue e ossos. Helena lutou para se libertar do seu aperto, mas Dante segurou-a com facilidade, pressionando a arma contra a sua têmpora. O teu segundo erro, disse ele com uma voz assustadoramente calma, foi ameaçar o que é meu. Tu és fraco, cuspiu Helena. As famílias vão aprender o que acontece quando me desafiam. O dedo de Dante apertou o gatilho. Considera isto o teu único aviso. Ele empurrou-a, observando-a tropeçar, a sua compostura perfeita finalmente a quebrar-se. O rosto de Helena contorceu-se de raiva e humilhação enquanto recuava em direção à porta. Isto não acabou, Dante, sussurrou ela. Não, ele concordou, com a arma ainda apontada para ela. Mas vais desejar que estivesse. Helena fugiu, deixando os seus guardas mortos para trás no chão de mármore. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dante virou-se para Helena, os olhos ainda a arder com aquele brilho perigoso. Havia sangue espalhado pela sua camisa branca, uma lembrança gritante do que ele era capaz. Apesar da sua doença, apesar da sua fraqueza, ele ainda era letal. Ainda o homem mais perigoso que ela já conhecera. Lena não conseguia se mover, não conseguia respirar. Ela deveria estar aterrorizada, deveria estar enojada com a violência que acabara de testemunhar. Em vez disso, sentiu algo completamente diferente. Um calor que não tinha nada a ver com medo e tudo a ver com o poder bruto que ele comandava. O olhar de Dante fixou-se no dela e, naquele momento, algo mudou entre eles. O ar crepitava com a tensão de possibilidades não ditas. Ele deu um passo em direção a ela e o mundo de Lena reduziu-se apenas a ele. Este homem bonito e perigoso que podia acabar com vidas sem hesitação, mas olhava para ela como se ela fosse a única coisa que importava. As pesadas portas de ferro do escritório de Dante fecharam-se com um baque retumbante. Sangue manchava o caro tapete persa. Não era o dele, mas dos seus inimigos. As mãos de Lena tremiam enquanto ela pressionava um pano úmido na têmpora de Dante, onde um pequeno corte marcava em sua pele. A adrenalina do violento encontro ainda corria nas suas veias. Deixa isso, ele rosnou, mas a sua voz não tinha a habitual agressividade. Os seus ombros caíram, o peso dos acontecimentos da noite visivelmente esmagando-o. Estás ferido, insistiu Lena suavemente, continuando a limpar a ferida. O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo e suas respirações medidas. A mão de Dante se ergueu, segurando o pulso dela, mas em vez de empurrá-la, ele a segurou. Seu toque foi mais gentil do que ela esperava. Sabes por que me tornei assim? Perguntou ele,
Sua voz áspera com uma emoção que ela nunca tinha ouvido antes. Por que tive de me tornar este monstro? Lena permaneceu em silêncio, com medo de quebrar o feitiço que se abaixara sobre ele. O luar que entrava pelas janelas altas projetava sombras em seu rosto, destacando a vulnerabilidade que substituíra sua habitual máscara de fria indiferença. Eu tinha 12 anos quando vieram atrás da minha família. Continuou ele, apertando levemente o pulso dela. Meu pai não era cruel como eu. Ele acreditava na misericórdia e em segundas oportunidades. Um riso amargo escapou dos seus lábios. Essa misericórdia levou-o à morte. Levou a minha mãe à morte. O coração de Lena apertou-se com a dor crua na voz dele. Ela nunca imaginara que esse lado dele existisse. Esse menino ferido por baixo da aparência implacável. Eles obrigaram-me a assistir. Ele sussurrou, os olhos distantes com as memórias. Obrigaram-me a ver o que acontece com aqueles que mostram fraqueza neste mundo. Jurei naquele dia. Nunca mais. Nunca mais alguém de quem eu gosto sofreria porque eu era demasiado brando. A sua confissão pairou pesadamente no ar. Lena viu-se a cair de joelhos ao lado da cadeira dele, a sua mão livre inconscientemente a procurar a dele. A doença, continuou ele, com a voz ligeiramente quebrada, é a mesma coisa que levou o meu pai, a mesma fraqueza no nosso sangue. Mas ele morreu porque era demasiado bondoso. Não cometeria esse erro. Vou morrer a proteger o que é meu. O tom possessivo na sua voz fez-lhe um arrepio na espinha, mas já não era inteiramente por medo. A sua dor era real, crua e de alguma forma bela na sua tragédia. Às vezes, disse ele, finalmente olhando nos seus olhos. Quando me olhas com esses teus olhos inocentes, vejo a minha mãe. Ela tinha aquele mesmo olhar como se pudesse ver o bem em qualquer pessoa, mesmo em monstros como eu. Tu não és, Lena começou, mas ele a interrompeu com um aperto gentil na mão dela. Não. Não tente me convencer de que sou outra coisa além do que sou. Derramei muito sangue, destruí muitas vidas. O polegar dele traçou círculos na palma da mão dela, um gesto terno em contraste com as palavras duras. Mas contigo, às vezes me pergunto como seria ser o homem que tu poderias amar, não apenas temer. A confissão a surpreendeu. Lena olhou para ele, vendo-o realmente pela primeira vez, não como o temível chefe da máfia que a mantinha em cativeiro, mas como um homem moldado pela perda e pela dor. As suas barreiras habituais ruíram, revelando algo dolorosamente humano por baixo. O seu coração acelerou, mas não por medo. Isto era diferente. Um calor espalhou-se pelo seu peito, fazendo-a questionar tudo. Pensava que sabia tudo sobre ele. O monstro que a tinha ameaçado e aprisionado era também um rapaz que tinha perdido tudo, que tinha construído o seu império sobre as cinzas da sua inocência. Ela sentiu-se atraída por ele de uma forma que a aterrorizava. Não por causa do seu poder ou da sua escuridão, mas por causa da sua dor, da sua vulnerabilidade, da sua capacidade inesperada de ternura. Ao olhar nos olhos dele, viu o brilho de algo que poderia ser amor por baixo de toda aquela escuridão, e isso abalou-a profundamente. O escritório estava silencioso, exceto pelo crepitar da lareira, que projetava sombras dançantes no rosto de Dante. A vulnerabilidade dele de momentos antes pairava no ar entre eles, fazendo com que o espaço parecesse carregado de uma tensão não expressa. As mãos de Lena tremiam enquanto ela terminava de aplicar um novo curativo em seu ferimento, hiperconsciente de sua proximidade. Por que você me olha assim? A voz de Dante era áspera, pouco acima de um sussurro. Os dedos de Lena pararam em seu peito. Como assim? Como se você enxergasse além de tudo. A mão dele segurou o pulso dela, com um aperto firme, mas gentil. Além do monstro que todos temem. O calor da pele dele a queimava, fazendo seu pulso acelerar. Ela tentou recuar, mas a outra mão dele encontrou sua cintura, puxando-a para mais perto. Senhor Duca, por favor. Dante, ele corrigiu, os olhos escurecendo. Diga meu nome, Lena. Ela balançou a cabeça, mas o movimento carecia de convicção. O cheiro dele a envolvia. Colônia cara misturada com algo mais sombrio, perigoso. Isso não é apropriado. Nada nisto é apropriado. O polegar dele traçou círculos no pulso dela, causando-lhe arrepios na espinha. Tu na minha casa a cuidar de mim, a ver-me fraco. Ele cerrou os dentes.
Sabes como é enlouquecedor ter-te tão perto, a ver-te a cuidar de mim com essas mãos gentis? Estou apenas a fazer o meu trabalho, sussurrou ela, mas as palavras soaram ocas até aos seus próprios ouvidos. Num movimento fluido, apesar da sua lesão, Dante puxou-a contra si. O calor do seu peito nu queimava através do seu uniforme fino. A sua respiração era irregular, a condizer com os batimentos cardíacos erráticos dela. Diz-me que não sentes isto, exigiu ele. Antes que ela pudesse responder, a boca dele tomou posse da dela. O beijo era desesperado, faminto, cheio de semanas de desejo reprimido. As mãos dele enredaram-se no cabelo dela, inclinando a cabeça dela para trás para aprofundar o beijo. Lena ofegou contra os seus lábios, e ele aproveitou-se, a sua língua deslizando contra a dela de uma forma que lhe fez os joelhos fraquejarem. Ela devia afastá-lo, devia fugir, mas o seu corpo traiu-a, derretendo-se nos seus braços como se estivesse à espera por este momento. As mãos dele percorreram as suas costas, pressionando-a contra si, até não haver mais nenhum centímetro de espaço entre eles. O beijo tornou-se mais intenso, mais exigente, e ela deu por si a responder com igual fervor. Dante gemeu, o som a vibrar através dela. Tens um sabor mais doce do que eu imaginava, murmurou ele contra os lábios dela. E eu imaginei isto inúmeras vezes. As palavras dele despertaram algo na mente dela. Uma lembrança de quem ele era, do que era capaz. O homem que a tinha ameaçado, que tinha matado sem hesitação, que governava o seu império com eficiência brutal. O mesmo homem que agora a segurava como se ela fosse preciosa, que a beijava como se ela fosse o ar que ele precisava respirar. As imagens conflitantes colidiram em sua mente, rompendo a névoa do desejo. Com um esforço tremendo, Lena colocou as mãos no peito dele e o empurrou. Os seus lábios estavam inchados, a sua respiração ofegante. Não, ela conseguiu dizer, dando mais um passo para trás. Não podemos. Eu não posso. Os olhos de Dante estavam escuros de desejo, o peito subindo e descendo rapidamente. O olhar predatório estava de volta, mas agora tingido com algo mais. Fome, necessidade, posse. Não podes negar para sempre o que há entre nós, Lena. Ela tocou os lábios, ainda sentindo o fantasma do beijo dele. Todo o seu corpo vibrava de consciência, desejando nada mais do que cair de volta nos braços dele. Mas esse caminho trazia perigo, não apenas físico, mas emocional. Ela já estava muito perto de se apaixonar pelo homem por trás do monstro. Mais um passo e ela estaria completamente perdida. Tenho que ir, sussurrou ela, recuando em direção à porta. As suas mãos tremiam enquanto alisava o uniforme, tentando restaurar alguma aparência de controlo. Os corredores da mansão sempre pareciam diferentes à noite. Lena movia-se silenciosamente por eles, carregando lençóis limpos para o quarto de Dante. O chão de mármore brilhava sob o luar que entrava pelas janelas altas, projetando sombras longas que a deixavam nervosa. Mas outra coisa a fez parar. Vozes vindas do escritório de Dante. Ela não deveria ouvir, ela sabia disso, mas o tom urgente da conversa a atraiu para mais perto da pesada porta de carvalho, ligeiramente entreaberta. Tem certeza absoluta? A voz de Dante estava tensa, com raiva controlada. Sim, chefe. Era Marco, o conselheiro mais confiável de Dante. Giovanni tem fornecido informações à família Russo há meses. O ataque não foi aleatório. Eles sabiam exatamente quando você estaria vulnerável. As mãos de Lena apertaram os lençóis. Giovanni era o braço direito de Dante, praticamente da família. Ela os tinha visto juntos inúmeras vezes, a beber, a discutir negócios, a rir de histórias antigas. O bastardo tem se sentado à minha mesa, a comer a minha comida, enquanto planeava a minha morte. O som de vidros a estilhaçar fez Lena sobressaltar-se. Há quanto tempo ele sabia da minha condição? Desde o início ele foi a primeira pessoa a quem contaste. Lena encostou-se à parede, com o coração a bater forte. A traição na voz de Dante era crua, algo que ela nunca tinha ouvido dele antes. Fazia-o parecer quase humano. Ele vai encontrar-se com os russos amanhã à noite, continuou Marco. No antigo armazém junto às docas. Eles estão a planear o golpe final. Deixa-os planear. A voz de Dante mudou, tornando-se mortalmente calma. Quero tudo pronto. Todas as saídas cobertas, todas as rotas de fuga bloqueadas. Quando o Giovanni entrar naquele armazém, vai encontrar-me à sua espera
em vez dos seus novos amigos. Chefe, não és forte o suficiente. Sou forte o suficiente para matar um traidor. As palavras saíram como um grunhido. Os dedos de Lena tremiam ao ouvir passos a aproximarem-se da porta. Ela afastou-se rapidamente, escondendo-se numa alcova. Marco apareceu, com um ar preocupado, e apressou-se pelo corredor. Incapaz de se conter, Lena espreitou para o escritório. Dante estava junto à janela, a sua silhueta recortando-se contra o céu noturno. Vidros quebrados brilhavam aos seus pés. Os seus ombros estavam tensos, as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Apesar da sua doença, apesar do seu estado debilitado, ele irradiava poder. O tipo de poder que vinha da fúria pura e desenfreada. Ele virou-se de repente, captando o seu olhar. Entre, Lena. Ela hesitou, mas não adiantava fingir que não tinha ouvido. Passando cuidadosamente por cima dos cacos de vidro, ela colocou os lençóis de lado. Desculpe, não foi minha intenção. O que ouviste? Tudo. Ela admitiu que não adiantava mentir para ele. Dante aproximou-se, seus movimentos predatórios apesar da doença. Então sabes o que acontece com aqueles que me traem? Lena engoliu em seco. Você vai matá-lo. Sim. A mão dele se estendeu, os dedos roçando a bochecha dela. O toque foi gentil, mas os olhos dele estavam frios. Isso te assusta, passarinha, saber do que sou capaz? Você está doente, ela sussurrou. Deixe seus homens cuidarem disso. Um riso sombrio escapou dele. Isso é pessoal. Giovanni não traiu apenas os meus negócios, ele traiu a minha confiança. Os dedos dele apertaram ligeiramente o queixo dela. Preciso mostrar a todos o que acontece quando me traem. Mesmo agora, mesmo assim, ainda sou o homem mais perigoso desta cidade. Lena observou enquanto ele se dirigia à secretária, tirando mapas e plantas. Os seus movimentos eram precisos, calculados, apesar do ligeiro tremor nas mãos. Começou a marcar posições, a planear a emboscada com a mesma atenção meticulosa que dedicava-la a tudo o resto. A fria eficiência disso a arrepiante. Este era o verdadeiro Dante Duca, não o homem enfraquecido de quem ela cuidava, mas o chefe da máfia implacável que construíra um império com sangue e medo. Ela podia ver isso em cada linha do seu corpo, em cada gesto brusco enquanto ele se preparava para a violência do dia seguinte. No entanto, outra coisa a incomodava. A dor da traição que ela ouvira na voz dele. Parecia que até mesmo monstros podiam ser feridos por aqueles em quem confiavam. O ar da meia-noite envolvia Lena como um sudário frio, enquanto ela se esgueirava pelos corredores sombrios da mansão. O coração batia forte no peito. Cada batida era um lembrete do que ela ouvira. Traição, planos de assassinato e a realidade sombria do mundo de Dante se aproximando. Ela não podia ficar. Não mais. Ela apertou a sua pequena bolsa, cheia apenas do essencial, uma muda de roupa, o pouco dinheiro que tinha economizado. O chão de mármore parecia zombar dela a cada passo cuidadoso, a sua superfície polida refletindo o luar que entrava pelas janelas altas. Vai a algum lugar, senhorita Moreno? A voz congelou o seu sangue. Marco, um dos soldados mais leais de Dante, emergiu das sombras perto da entrada de serviço. O seu corpo largo bloqueou o seu caminho, os braços cruzados sobre o peito. A arma, no coldre ao seu lado, brilhava em tom de advertência. Eu só estava a tomar um pouco de ar fresco, gaguejou Lena, dando um passo para trás. A palma da sua mão ficou suada contra a alça da bolsa. O riso de Marco era vazio. Com uma bolsa cheia? Tente novamente. Passos pesados se aproximaram por trás, e Lena sentiu um frio na barriga. Ela não precisava se virar para saber quem era. Ela podia sentir a presença de Dante como uma tempestade se aproximando. Leve-a para o pátio, ordenou Dante, sua voz áspera com uma fúria mal contida. Eu mesmo cuidarei disso. O aperto de Marco era firme, mas não cruel, enquanto ele a conduzia pelos corredores sinuosos da mansão e para o pátio iluminado pela lua. O ar noturno trazia o perfume das rosas dos jardins cuidadosamente tratados, uma bela fachada que escondia a escuridão dentro dessas paredes. Dante apareceu momentos depois, sua aparência normalmente imaculada, ligeiramente desgrenhada, mesmo enfraquecido pela doença. Ele irradiava um poder perigoso, seus olhos escuros fixos nela com intensidade predatória. Depois de tudo, ele disse, diminuindo a distância entre eles com passos medidos. Ainda acha que pode fugir de mim? Eu ouvi o que eles estão a planear.
Lena respondeu, encontrando a sua voz apesar do medo. O teu próprio povo quer te morto. Quanto tempo até eu me tornar um dano colateral? Achas que não consigo proteger o que é meu? As suas palavras traziam uma promessa violenta. Ele estendeu a mão para ela, os dedos roçando a sua bochecha num toque que era ao mesmo tempo terno e ameaçador. Já viste o que faço com aqueles que me contrariam. Lena afastou-se do seu toque. Não sou tua. Nunca concordei com isto, com nada disto. Pertences-me desde o momento em que entraste nesta casa, rosnou Dante, aproximando-se até ela ficar encurralada entre o corpo dele e a parede do pátio. A pedra estava fria contra as costas dela, mas a presença dele queimava como fogo. A tua tentativa de partir só prova o quanto precisas da minha proteção. O mundo lá fora, ele gesticulou para além das paredes da mansão. Eles vão destruir-te. Melhor isso do que ver-te destruir todos os outros, sussurrou ela. Mas as suas palavras careciam de convicção. A verdade era que ela tinha visto demasiado do outro lado dele. A vulnerabilidade e os momentos tranquilos. A dor por trás dos seus olhos quando a febre se apoderava dele. Dante inclinou-se para mais perto, a sua respiração quente contra a orelha dela. Achas que podes ir embora? A sua voz baixou, sombria e ameaçadora. Tu pertences, Milena. Para sempre. A palavra para sempre ecoou no pátio. Uma promessa e uma sentença de prisão ao mesmo tempo. Lena sentiu a luta esvair-se do seu corpo, substituída pela constatação esmagadora de que estava presa a este homem, a esta vida, por correntes mais fortes do que quaisquer restrições físicas. O seu império, os seus inimigos, a sua escuridão. Eles também se tinham tornado dela, quer ela quisesse, quer não. Marco ainda estava em posição de sentido nas proximidades, uma lembrança silenciosa dos olhos que estavam sempre a observar, da lealdade que mantinha o mundo de Dante a girar. A noite pressionava-os, e Lena podia sentir o peso da sua tentativa falhada de fuga a assentar nos seus ombros como um manto pesado. Ela estava presa na órbita de Dante, e... presa entre o medo e o fascínio, entre o monstro que todos viam e o homem que ela vislumbrou nos seus momentos de maior fraqueza. As mãos dele agora seguravam os braços dela, não com dor, mas com força suficiente para lembrá-la do seu poder, da sua reivindicação sobre ela. As cortinas de seda ondulavam com a brisa noturna, enquanto Lena ficava na janela do escritório de Dante, os dedos traçando padrões no vidro frio. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo, uma cena enganosamente pacífica que mascarava a violência que se preparava sob a superfície. Ela podia sentir a presença de Dante atrás dela, pesada e imponente, mesmo no seu estado enfraquecido. Eles vão atacar esta noite, disse ele. A voz rouca devido à doença, mas ainda assim autoritária. Os homens de Marco vão tentar invadir o portão leste. As mãos de Lena tremiam quando ela se virou para encará-lo. O luar projetava sombras duras em seus traços, fazendo-o parecer mais perigoso do que nunca. O que você precisa que eu faça? Fique de vigia. Alerte os meus homens se vir algo suspeito. Ele se aproximou e, apesar da doença, sua presença encheu a sala. Você provou ser útil, Lena. Não me decepcione agora. As palavras doíam, mas ela o assentiu. Que escolha ela tinha? Sua tentativa fracassada de fuga apenas reforçou o controle dele sobre ela. Agora, ela se via atraída para o mundo sombrio de violência e vingança dele, participando voluntariamente de seus planos. Durante toda a noite, Lena se moveu pela mansão como um fantasma, verificando janelas e portas, transmitindo mensagens entre os homens de Dante. O peso do seu envolvimento no mundo criminoso dele pressionava os seus ombros, mas outra coisa tocava o seu coração. Uma necessidade crescente de garantir a sobrevivência dele. Quando tiros ecoaram do lado de fora, o coração de Lena parou. Ela correu para o escritório de Dante e o encontrou já de pé, arma na mão, apesar da fraqueza. Os homens dele agiram com eficiência treinada, protegendo o perímetro. Fica perto de mim, ordenou ele, puxando-a para trás da sua secretária. Os sons da luta aproximavam-se e Lena podia sentir o cheiro da pólvora no ar. Em meio ao caos, ela observou Dante a comandar os seus homens com fria precisão. Mesmo doente, ele inspirava respeito e medo. O ataque foi brutal, mas breve.
Os homens de Marco não eram páreo para a estratégia superior de Dante. Quando tudo acabou, havia corpos espalhados pelo chão. Lena ajudou a cuidar dos feridos, com as mãos firmes, apesar do horror que tinha testemunhado. Ela percebeu que Dante a observava, com algo parecido com orgulho nos olhos escuros. Mais tarde, quando a limpeza começou, Dante a encontrou na cozinha, lavando o sangue das mãos. Ela o sentiu antes de vê-lo, aquela atração magnética que parecia ficar mais forte a cada dia. Você não fugiu, ele observou, com a voz baixa e íntima na sala silenciosa. Para onde eu iria? Lena perguntou, mas ambos sabiam que era mais do que isso. Agora ela tinha escolhido ficar para ajudá-lo a fazer parte deste mundo violento. Dante moveu-se para trás dela, o peito pressionando as costas dela. As mãos dele agarraram a cintura dela, virando-a para ficar de frente para ele. A ternura do toque dele contrastava fortemente com a brutalidade que ela tinha testemunhado horas antes. Estás a aprender, murmurou ele, a respiração quente contra a pele dela. A aceitar o que és para mim. As suas palavras causaram-lhe arrepios na espinha. Ela deveria sentir repulsa por ele, pela violência, por tudo o que ele representava. Em vez disso, viu-se inclinando-se para o seu toque, ansiando pela segurança sombria que ele oferecia. O sangue ainda manchava as mangas da sua camisa quando ele a puxou para mais perto. Os seus olhos, normalmente tão frios, ardiam com uma intensidade que a fez prender a respiração. Este era o homem que tinha matado sem piedade apenas algumas horas antes. No entanto, o seu toque era gentil enquanto traçava o contorno do queixo dela. O ataque tinha piorado a sua condição. Ela podia ver isso na forma como ele se comportava, no leve tremor das suas mãos. No entanto, ele ainda exalava poder e controlo, especialmente sobre ela. Após outra demonstração brutal de violência contra os seus inimigos, Dante puxou-a para os seus braços. Os seus lábios roçaram a testa dela, num gesto surpreendentemente terno. Vou garantir que ninguém te toque, Lena, sussurrou ele contra a pele dela. És minha, e não vou deixar-te ir. O luar prateado penetrava pelas janelas altas do escritório, projetando sombras longas sobre a forma imponente de Dante. Ele estava sentado na sua cadeira de couro, a sua postura normalmente rígida, suavizada pelo cansaço. Lena estava ao seu lado, trocando metodicamente os curativos do confronto anterior. Os seus dedos tremiam ligeiramente ao tocar a pele dele. Estás a ficar melhor nisto, murmurou Dante, os seus olhos escuros seguindo os movimentos dela. A intimidade do momento pairava pesada no ar entre eles. Tenho praticado bastante ultimamente, respondeu Lena suavemente, tentando manter a sua postura profissional. Mas o seu coração a traiu, acelerando sempre que a pele dele tocava a dela. Dante segurou o pulso dela quando ela se afastou, com um aperto gentil, mas firme. Olhe para mim, Lena. Ela hesitou, sabendo do perigo de encontrar o seu olhar. Quando finalmente olhou para cima, a intensidade nos olhos dele fez-lhe parar a respiração. O cálculo frio que ela estava acostumada a ver tinha desaparecido. Em vez disso, ela encontrou um desejo cru e algo mais profundo, uma vulnerabilidade que fez o seu peito doer. Senhor, eu deveria... Ela começou, mas as suas palavras morreram quando ele se levantou, elevando-se acima dela. A presença dele preenchia o espaço ao seu redor, masculina e avassaladora. Não, sussurrou ele, a mão livre subindo para segurar o rosto dela. Não fuja mais disso. O calor da palma da mão dele contra a bochecha dela causou arrepios na espinha. Lena sabia que deveria se afastar, deveria manter as barreiras que construíra com tanto cuidado. Mas o corpo atraiu, inclinando-se para o toque dele. Estou com medo, admitiu ela, a voz quase inaudível. O polegar de Dante traçou o seu lábio inferior, enviando faíscas de eletricidade pelo seu corpo. Eu sei, mas estás segura comigo, Lena. Sempre estiveste segura comigo. A ironia das suas palavras não lhe escapou. Este homem perigoso, este assassino prometendo segurança. No entanto, naquele momento, ela acreditou nele. A sua outra mão soltou o pulso dela para deslizar pela sua cintura, puxando-a para mais perto. Diz-me para parar, desafiou ele, com os lábios a poucos centímetros dos dela. Diz-me que não queres isto. As mãos de Lena subiram para repousar no peito dele, sentindo o coração dele a bater forte sob as palmas das mãos. O tecido fino da camisa dele não escondia o calor da pele dele. Ela devia afastá-lo, devia fugir.
Em vez disso, os dedos dela agarraram-se ao tecido. Não consigo, sussurrou ela. A admissão quebrou algo em ambos. A boca de Dante reivindicou a dela com uma fome que lhe tirou o fôlego. O seu beijo era a própria posse, exigente, consumidor, mas de alguma forma dolorosamente terno. Lena derreteu-se contra ele, a sua resistência desmoronando-se como areia. As mãos dele percorreram o corpo dela, deixando rastos de fogo no seu rasto. Cada toque era uma reivindicação, cada carícia uma promessa. Lena viu-se a responder com igual paixão, os dedos dela a passar pelo cabelo escuro dele, puxando-o para mais perto. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar pesadamente, Dante descansou a testa contra a dela. Tu assombraste os meus sonhos, confessou ele, a voz áspera de desejo. Todas as noites, todos os momentos, só penso em ti. O coração de Lena apertou-se com as suas palavras. Ela viu a verdade nelas, nos seus olhos, na forma como as suas mãos tremiam ligeiramente enquanto a seguravam. Este homem poderoso tornava-se tão vulnerável pelo desejo por ela. O segundo beijo foi mais lento, mais profundo, cheio de uma intensidade que lhe fez os joelhos fraquejarem. Os braços de Dante apertaram-se à sua volta, suportando o seu peso enquanto ela balançava. O calor sólido do corpo dele contra o dela parecia certo de uma forma que a aterrorizava. Quando finalmente se separaram, Lena sentiu-se transformada, marcada pelo toque dele de maneiras que iam além do físico. Ela olhou para ele, vendo tanto o perigoso chefe da máfia, quanto o homem que a segurava com tanta ternura. A distinção entre os dois estava a esbater-se, e ela não tinha a certeza se isso deveria assustá-la ou emocioná-la. O seu corpo vibrava com o desejo despertado, cada terminação nervosa viva e consciente dele. Ela sabia com certeza esmagadora que nunca seria capaz de voltar a ser como era antes. Este homem, este momento, tinha alterado para sempre o seu mundo. O que é que me fizeste? Sussurrou mais para si mesma do que para ele. O lustre de cristal tremeu, fazendo prismas de luz dançarem pelo chão de mármore, momentos antes da explosão quebrar o silêncio da noite. A explosão abalou as fundações da mansão Duca, jogando Lena contra as paredes revestidas de carvalho do escritório. Os seus ouvidos zumbiam enquanto a fumaça se espalhava pelo corredor. Dante. O nome saiu da sua garganta antes que ela pudesse se conter. Passos pesados trovejavam pelos corredores. Gritos e tiros irromperam da ala leste. O cheiro acre de cordite encheu o seu nariz enquanto ela se levantava, com as mãos a tremer. Dante apareceu na porta, o seu fato normalmente impecável coberto de pó de gesso. Sangue escorria de um corte acima do olho, mas a sua expressão permanecia estranhamente calma. Os seus olhos encontraram os dela instantaneamente. Calculistas, avaliadores. Eles estão aqui por minha causa, disse ele, com a voz firme apesar do caos. A família Rossi finalmente fez a sua jogada. Outra explosão abalou o edifício. Mais perto desta vez, Lena tropeçou, mas Dante agarrou-lhe o braço com um aperto firme, mas gentil. O contraste não lhe escapou. Como ele podia ser tão terno com ela, enquanto a violência agraçava à sua volta? Quantos? Sussurrou ela, com o coração a bater forte contra as costelas. O suficiente para tornar isto interessante. Um leve sorriso apareceu nos seus lábios, mas os seus olhos permaneceram frios. Ele puxou-a para mais perto, a sua respiração quente contra a orelha dela. Mas eles não vão tocar em ti. Eu não vou deixar. Vidros estilhaçaram-se algures nas proximidades. Armas automáticas dispararam contra a fachada da mansão. Os homens de Dante gritavam ordens, as suas vozes tensas com urgência. Ele moveu-se com graça fluida, puxando-a para o fundo do escritório. Os seus dedos encontraram um painel escondido atrás de um quadro, revelando uma passagem estreita. Isto leva à sala segura. Aí estarás protegida. Não posso deixar-te. As palavras surpreenderam-na tanto quanto pareciam surpreender a ele. A expressão de Dante suavizou-se por uma fração de segundo antes de endurecer novamente. Isto não é um pedido, Lena. Ele pressionou uma pequena pistola na palma da mão dela. O metal estava frio, pesado com promessas e ameaças. Se alguém além de mim passar por aquela porta, atire. Os sons da luta aproximavam-se. Dante cerrou os dentes enquanto avaliava o perigo que se aproximava. As suas mãos seguraram o rosto dela com rudeza e gentileza ao mesmo tempo. Confia em mim, ordenou ele.
os seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Lena acenou com a cabeça, incapaz de desviar o olhar do dele. O homem diante dela era tanto o chefe da máfia implacável, que a tinha aprisionado no seu mundo, quanto o homem moribundo que implorou por uma noite com ela. A contradição fez a sua cabeça girar. Ele a guiou para a passagem, os seus movimentos precisos e controlados, apesar do caos que irrompia ao seu redor. A porta escondida começou a fechar, mas Dante a segurou por mais um momento. Os olhos dele encontraram os dela através da abertura cada vez menor, e neles ela viu algo que fez seu coração parar. Uma promessa feroz e inabalável. Fique viva, ela sussurrou. A porta se fechou com um clique suave, deixando-a na escuridão, quebrada apenas pelas luzes de emergência fracas que iluminavam a passagem. Através das paredes grossas, ela ainda podia ouvir os sons abafados de tiros e gritos. Em algum lugar lá fora, Dante estava a lutar, protegendo o seu império e ela. Os dedos de Lena apertaram a arma enquanto ela seguia pelo corredor. Cada passo a afastava dele, mas ela ainda podia sentir o fantasma do seu toque na sua pele. A intensidade do seu olhar ficou gravada na sua memória. Ela percebeu com surpreendente clareza que não estava mais apenas fugindo do perigo. Ela estava a rezar pela sobrevivência dele. A porta da sala segura apareceu diante dela. Aço sólido e promessa. Ao digitar o código que Dante a fez memorizar semanas atrás, ela ouviu a voz dele em sua cabeça. Você é minha, Lena, e eu protejo o que é meu. Pela primeira vez desde que entrou no mundo sombrio dele, essas palavras não soaram como uma ameaça. Soaram como uma tábua de salvação. O ar da noite estava pesado com atenção enquanto Lena observava Dante verificar metodicamente as armas. Os seus movimentos eram precisos, calculados, apesar da doença que devastava o seu corpo. O escritório, normalmente um santuário de luxo com as suas cadeiras de couro e móveis de mogno, agora parecia uma sala de guerra. Não devias estar aqui, disse Dante, sem tirar os olhos da arma que estava a carregar. A sua voz tinha-lhe aquele tom familiar de autoridade, mas Lena percebeu um leve tremor nela, algo que só ela notaria. Não vou embora. As mãos de Lena cercaram-se ao lado do corpo. As últimas semanas tinham mudado tudo. Ela já não era apenas a empregada que o temia. Era uma mulher que tinha visto por baixo da sua armadura, que tinha sentido a suavidade do seu toque na escuridão. O maxilar de Dante apertou-se. Isto não é um pedido, Lena. Ele finalmente olhou para cima, os seus olhos escuros encontrando os dela. Eles vêm em busca de sangue. O sistema de segurança da mansão disparou de repente, com luzes vermelhas a piscar pelas janelas. Dante moveu-se com uma rapidez surpreendente, agarrando o casaco. Lá fora, motores de carros rugiam e vozes gritavam ordens em italiano. Eles estão aqui, ele rosnou, verificando o telemóvel. Os seus homens estavam a reportar posições, preparando-se para o cerco que estava prestes a começar. O coração de Lena batia forte no peito. Ela sabia que deveria estar apavorada. E estava. Mas outra coisa queimava mais forte. A necessidade de ficar, de protegê-lo, mesmo que isso significasse enfrentar os seus demônios ao lado dele. Dante, sussurrou ela, alcançando o seu braço. O músculo sob os seus dedos estava tenso, enrolado como uma mola, pronto para ser libertado. Ele virou-se para ela e, por um momento, a máscara do chefe da máfia implacável escorregou. A sua mão subiu para segurar o rosto dela, o polegar roçando a sua maçã do rosto. A ternura do gesto fez com que ela prendesse a respiração. Mudaste tudo, murmurou ele, a voz áspera de emoção. Pensava que ia morrer sozinho, mas tu? Ele calou-se quando tiros ecoaram lá fora. Lena estremeceu com o som, mas Dante permaneceu firme, a mão ainda gentil no rosto dela. O contraste era impressionante, o toque dele tão suave, enquanto a violência agraçava à sua volta. Preciso que fiques em segurança, disse ele, a expressão endurecendo novamente. Aconteça o que acontecer lá fora. Uma explosão sacudiu a mansão, interrompendo as suas palavras. As janelas tremeram e, em algum lugar no andar de baixo, vidros se estilhaçaram. O corpo de Dante se moveu instintivamente, protegendo-a de quaisquer detritos potenciais. As vozes dos seus homens ecoavam pelos corredores, gritando posições e avisos. O ataque havia começado para valer. Lena podia sentir o batimento cardíaco de Dante contra o seu peito, forte e constante, apesar de tudo. Este era o homem que a tinha forçado a ficar,
que tinha exigido uma noite dela, que lhe tinha mostrado tanto o lado mais sombrio como o mais terno de si mesmo. Fui eu que escolhi isto, disse ela com firmeza, agarrando-lhe a camisa. Fui eu que te escolhi. Algo brilhou nos olhos dele. Orgulho, posse e algo mais profundo que lhe fez as pernas tremerem. Mas não havia tempo para mais palavras. O som da luta aproximava-se. Dante puxou-a em direção ao painel oculto na parede do escritório. Uma sala segura que ela não sabia que existia até agora. Os seus movimentos eram urgentes, mas cuidadosos, como se ela fosse algo precioso que ele não suportaria quebrar. As portas ocultas deslizaram, revelando um pequeno espaço fortificado. Dante guiou-a para dentro, com a mão firme no ombro dela. Os seus olhos ardiam com intensidade enquanto a olhava pela última vez. Voltarei para te buscar, Lena. Ninguém voltará a tocar-te. O chão de mármore sob os pés de Lena vibrava com cada explosão que abalava a mansão. Agachada na sala secreta, atrás do escritório de Dante, o seu coração batia forte contra as costelas enquanto tiros eram disparados lá fora. Os sons da violência ecoavam pelas paredes, gritos, berros e o som devastador das armas que a faziam estremecer a cada explosão. Os seus dedos tremiam enquanto os pressionava contra a parede fria, tentando se acalmar. A última imagem de Dante a assombrava, o queixo firme com determinação, os olhos escuros com violência prometida, enquanto a empurrava para este esconderijo. Fique aqui, ele ordenou, a sua voz não admitindo discussão. Não importa o que você ouvir. Outra explosão sacudiu as janelas e Lena apertou os olhos. O cheiro acre de pólvora e fumo penetrou pela ventilação, fazendo os seus olhos lacrimejarem. Ela podia ouvir as botas pesadas de homens a correr pelos corredores, as suas vozes abafadas, mas urgentes. Encontrem-no! Gritou alguém do outro lado das paredes. O chefe quer Duca morto ao amanhecer. Lena prendeu a respiração. Ela pressionou a mão contra a boca para abafar qualquer som que pudesse escapar. A ideia de Dante cair nas mãos desses homens fez seu peito doer com uma intensidade que a surpreendeu. Quando esse homem perigoso se tornou tão importante para ela? Quando a segurança dele passou a significar mais do que a sua própria? O som de armas automáticas encheu o ar novamente, mais perto desta vez. Vidros se estilhaçaram em algum lugar próximo, provavelmente as janelas do chão ao teto no escritório de Dante. Ela podia imaginá-las explodindo para dentro, chovendo cacos mortais sobre o tapete persa antigo que ela havia limpado ontem. Ele está aqui, gritou uma voz, seguida pelo som característico da arma preferida de Dante. O Dantama Mandelom Desdain, uma 45 personalizada que ela o tinha visto limpar inúmeras vezes enquanto trabalhava. 2 tiros, depois silêncio. O tempo parecia se estender infinitamente enquanto ela esperava. Cada segundo uma eternidade de incerteza. A luta movia-se pela mansão como uma dança mortal. Às vezes distante, às vezes assustadoramente perto. Ela conseguia acompanhar os movimentos de Dante pelo som da sua arma. Cada tiro preciso e intencional, em comparação com a rajada de tiros automáticos dos seus inimigos. A mente de Lena vagou para o último momento que passaram juntos, apenas algumas horas antes. A forma como ele a olhou, com os olhos mais suaves do que ela alguma vez tinha visto, apesar da ameaça iminente. Os seus dedos traçaram a sua bochecha com uma gentileza surpreendente. Confia em mim, sussurrou ele, e ela viu algo no seu olhar que nunca esperara ver. Vulnerabilidade. Uma explosão particularmente alta sacudiu o pó do teto. Lena cobriu a cabeça instintivamente, o corpo a tremer. Ela queria espreitar para saber o que estava a acontecer, mas as ordens de Dante mantiveram-na no lugar. Ela já tinha visto o suficiente do mundo dele para saber que a desobediência agora poderia matá-los aos dois. A luta intensificou-se, concentrando-se agora no que parecia ser o salão principal. Ela podia ouvir a voz de Dante, fria e autoritária, elevando-se acima do caos. Pensaste que podias tirar o que é meu? As palavras foram seguidas por mais tiros e um grito que cessou abruptamente. Os minutos passaram como horas, enquanto os sons da batalha diminuíam gradualmente. Os tiros tornaram-se mais esporádicos, depois cessaram completamente. O silêncio que se seguiu era quase pior do que o barulho, pesado, opressivo, cheio de incerteza. Lena prendeu a respiração, esforçando-se para ouvir qualquer indício de quem havia saído vitorioso. Passos aproximaram-se do escritório, lentos e medidos.
O coração de Lena quase parou quando se aproximaram do seu esconderijo. Ela pressionou-se contra a parede oposta, mesmo sabendo que a sala de pânico era impenetrável. Os passos pararam do lado de fora. A voz de Lena Dante, áspera, mas viva, chamou por ela. Acabou. O alívio a inundou com tanta intensidade que seus joelhos quase cederam. Ela empurrou a porta secreta com as mãos trêmulas e saiu para o escritório. A visão que a recebeu teria outrora a horrorizado. A elegante sala estava destruída. Balas rasgaram obras de arte de valor inestimável e sangue manchou os tapetes importados. Mas os seus olhos foram atraídos apenas para Dante. Ele estava parado na porta, o seu fato caro rasgado e ensanguentado, uma arma ainda na mão direita. Corpos espalhados pelo corredor atrás dele, testemunho da violência que acabara de se desenrolar. No entanto, foi o olhar nos seus olhos que a cativou, feroz, triunfante e cheio de algo que a fez prender a respiração. A mansão estava em um silêncio assustador após o fim dos tiros. Corpos estavam espalhados pelo chão de mármore, com sangue a escorrer para os tapetes caros. Lena saiu do seu esconderijo na adega, com o coração batendo forte contra as costelas, enquanto passava cuidadosamente por cima dos homens caídos. O cheiro acre da pólvora pairava pesado no ar. Ela encontrou Dante no seu escritório, de pé junto à janela. A sua camisa branca estava salpicada de vermelho. Os seus nós dos dedos estavam em carne viva e a sangrar. Quando ele se virou para ela, os seus olhos tinham aquela intensidade familiar que a emocionava e a aterrorizava. Está feito, disse ele com a voz áspera. Vem cá. Lena aproximou-se cautelosamente, notando como ele parecia diferente agora, mais controlado, calculista. A fraqueza causada pela doença parecia ter desaparecido completamente. Há algo que precisas de saber, continuou Dante, servindo-se de um copo de uísque com mãos firmes. Tudo o que aconteceu, as tentativas de assassinato, a traição, até mesmo o agravamento da minha doença, tudo fazia parte do meu plano. As palavras atingiram Lena como um golpe físico. Ela cambaleou para trás, agarrando-se à borda da secretária para se apoiar. O quê? Eu sabia quem era o traidor há meses. Marco não estava apenas a trair-me. Ele estava a trabalhar com a família de Helena Rizzo para tomar o meu território. Dante torceu os lábios em repulsa. Eu precisava atraí-los, fazer com que pensassem que eu era fraco. A minha doença foi o disfarce perfeito. A mente de Lena voltou às últimas semanas. Cada momento de vulnerabilidade que ela testemunhou, cada vez que cuidou dos ferimentos dele. Tu usaste-me? Eu precisava de alguém em quem eles não suspeitassem, alguém puro. Dante pousou o copo e aproximou-se dela com graça predatória. A tua presença aqui, o teu cuidado comigo, convenceu-os de que eu estava realmente a falhar. Eles ficaram descuidados, excessivamente confiantes. Lágrimas quentes brotaram dos olhos de Lena. Todos aqueles momentos íntimos, as vezes em que ela tinha visto a sua suposta fraqueza, tinham sido jogadas calculadas no seu jogo. A noite em que me pediste para ficar contigo. Isso foi real. Dante interrompeu bruscamente. A sua mão se estendeu para segurar o queixo dela, forçando-a a encontrar o seu olhar. Tudo entre nós foi real. Tu eras a variável que eu não levei em conta, Lena. A única coisa que eu não podia controlar. Mas Lena já estava a abanar a cabeça, tentando se afastar do seu toque. A manipulação parecia uma facada no seu estômago. Como posso acreditar em qualquer coisa que dizes? Porque não vou pedir desculpas por isso, ele rosnou, encostando-a na secretária. Eu faria tudo de novo. Cada engano, cada manipulação. Isso manteve-te segura. Manteve os meus inimigos focados em mim, em vez de descobrirem o que significas para mim. As suas palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de implicações. Lena podia sentir o calor irradiando do seu corpo, cheirar a pólvora e o sangue nas suas roupas. Apesar da sua raiva, apesar de se sentir usada, o seu coração traidor ainda batia forte com a proximidade dele. A Helena Rizzo queria-te morta, continuou Dante baixando a voz. Ela sabia o que te estavas a tornar para mim antes de mim. Se eu não tivesse jogado este jogo na perfeição, teria sido o primeiro alvo dela. A revelação deixou Lena em silêncio, atordoada. Ela lembrou-se das visitas de Helena à mansão, da forma como a mulher a olhava com ódio mal disfarçado. Agora tudo fazia sentido. A segurança extra,
a forma como Dante a mantinha por perto, mesmo enquanto a afastava. Tu és a única que importa agora, disse Dante, passando o polegar pelo lábio inferior dela. Tudo o que fiz, as mentiras, o engano, foi para proteger o que é meu. E tu, Lena, és minha. A sua declaração possessiva deveria tê-la assustado. Em vez disso, causou-lhe um arrepio na espinha que nada tinha a ver com medo. Ali estava a verdade sobre ele. Não a fraqueza que ela pensava ter testemunhado, mas este homem calculista e perigoso que queimaria o mundo para mantê-la segura. Não estou arrependido, repetiu ele, os olhos fixos nos dela com intensidade inabalável. Faria qualquer coisa para mantê-la segura, Lena. Agora, só você importa. As portas de mogno do escritório de Dante se abriram com um estrondo quando Lena entrou furiosa, as mãos tremendo com uma mistura de raiva e traição. A sala ainda cheirava a pólvora da luta anterior e vidros quebrados cobriam o tapete persa. Dante estava ao lado da secretária, a camisa manchada de sangue, não o seu, enquanto calmamente servia uma bebida para si mesmo. Tu usaste-me, a voz de Lena falhou. Todo este tempo, eu fui apenas parte do teu plano. Os olhos escuros de Dante voltaram-se para ela, sem mostrar remorso. Fiz o que era necessário. Necessário? Ela aproximou-se, o medo que sentia por ele momentaneamente esquecido pela raiva. Tu deixaste-me pensar que estava presa aqui, indefesa. Manipulaste os meus sentimentos, fizeste-me importar com ti, enquanto tramavas pelas minhas costas. O copo de cristal bateu na secretária com um estrondo quando Dante o pousou. Os seus movimentos eram precisos, controlados, mas havia algo perigoso escondido sob a superfície. Tudo o que fiz foi para proteger o que é meu. Não sou tua, retorquiu Lena, mesmo com o coração a bater forte com as palavras dele. Tu não me possuis, Dante. Não podes simplesmente brincar com a vida das pessoas assim. Ele se moveu então, cruzando o espaço entre eles com graça predatória. Apesar de sua doença, apesar da batalha que acabara de travar, o poder irradiava dele. Sua mão segurou o queixo dela, forçando-a a encontrar seu olhar. Tu achas que eu gostava de ver-te a cuidar de mim, sabendo que meus inimigos estavam se aproximando? Tu achas que eu queria colocar-te em risco? Lena tentou afastar-se, mas o seu aperto era firme. Então por quê? Por que arrastar-me para isto? Porque eu precisava que eles acreditassem que eu era fraco, rosnou ele. Eu precisava que eles pensassem que podiam chegar a mim através de ti. E eles fizeram exatamente o que eu esperava. Eles mostraram as suas cartas, revelaram as suas traições. O seu polegar roçou o lábio inferior dela. O toque gentil em contraste com as suas palavras duras. Mas nunca penses, nem por um momento, que o que aconteceu entre nós não foi real. Lágrimas ardiam nos olhos de Lena. Como posso acreditar em qualquer coisa que dizes? És um assassino, um manipulador. Tudo em ti é perigoso. Sim, ele concordou, baixando a voz. Sou perigoso. Sou violento. Sou tudo de que deves fugir. A outra mão dele deslizou para a cintura dela, puxando-a para mais perto. Mas eu queimaria toda esta cidade para mantê-la segura. A intensidade nos seus olhos fez com que ela prendesse a respiração. Este era o verdadeiro Dante. Não o homem moribundo que implorou por uma noite com ela. Não o chefe calculista que orquestrou a queda do seu inimigo. Este era o homem que lhe mostrou vislumbres da sua alma nas horas escuras da noite. Que confiou nela com as suas fraquezas. Podias ter me contado a verdade, sussurrou ela, e arriscar que alguém percebesse a farsa. Arriscar que eles te magoassem para chegar até mim? O seu aperto apertou-se possessivamente. Não, eu precisava que todos acreditassem que eras apenas a minha empregada, apenas mais um peão. Porque no momento em que percebessem o que realmente significas para mim, terias te tornado o alvo principal deles. O coração de Lena batia forte no peito. E o que significo para ti? A expressão de Dante escureceu com desejo e algo mais profundo. Algo que a fez sentir as pernas bambas. Tu és tudo, Lena. A minha salvação, a minha fraqueza. Os seus lábios roçaram a orelha dela, a minha rainha. Ela estremeceu com as palavras dele e com o calor do seu hálito na pele. As mãos dela apertaram a camisa dele, divididas entre empurrá-lo e puxá-lo para mais perto. Como posso confiar em ti? Porque todas as mentiras que contei, todos os movimentos que fiz foram para eliminar qualquer um que pudesse prejudicar-te.
Os dedos dele passaram pelos cabelos dela, acariciando a nuca dela. Não vou pedir desculpas por proteger o que é meu, mas prometo-te isto. Nunca mais terás que duvidar dos meus sentimentos por ti. A última resistência de Lena desmoronou-se quando ela viu a verdade nos olhos dele. Este homem perigoso e violento tinha orquestrado tudo, não apenas para sobreviver, mas por ela. Ele eliminou os seus inimigos, garantiu o seu império, tudo isso enquanto garantia a segurança dela. Era distorcido, manipulador, e ainda assim, completamente alinhado com quem ele era. A mão dela subiu para tocar o rosto dele, sentindo a linha acentuada do seu queixo. Você ainda é um bastardo, ela sussurrou. Um sorriso sombrio curvou os lábios dele. Mas sou o seu bastardo. A luz da lua penetrava pelas pesadas cortinas do escritório de Dante, projetando longas sombras no chão de mármore. Lena estava diante dele, com as mãos a tremer ligeiramente ao lado do corpo. Os acontecimentos das últimas semanas tinham mudado tudo. A violência, as traições, a atração inegável entre eles. Ela não podia mais ignorar isso. Os olhos escuros de Dante fixaram-se nela com aquela intensidade familiar que a deixava sem fôlego. Mesmo enfraquecido pela doença, ele dominava a sala com a sua presença. Os ombros largos estavam tensos, o maxilar firme naquela linha determinada que ela conhecia tão bem. Manipulaste-me, disse Lena com a voz firme, apesar da tempestade de emoções dentro dela. Usaste-me para chegar aos teus inimigos. Sim. A resposta dele foi imediata, sem remorso. Ele deu um passo em direção a ela, e pois embora todos os instintos lhe dissessem para recuar, ela manteve-se firme. Usei tudo ao meu alcance para proteger o que é meu. Não sou sua, sussurrou ela, mas as palavras careciam de convicção. Um sorriso perigoso brincou nos cantos da boca dele. Não é? Ele diminuiu a distância entre eles, a mão subindo para segurar o rosto dela. O toque dele era gentil, em contraste com o homem implacável que ela conhecia. Sempre que te toco, o teu corpo te trai, Lena. Sempre que estou perto, o teu pulso acelera. Como que para provar o seu argumento, o seu polegar roçou o lábio inferior dela e o coração dela bateu forte no peito. Isso é apenas físico, argumentou ela fracamente. Não. A voz dele baixou, tornando-se mais áspera. É mais do que isso. Viste o pior de mim. A violência, a escuridão. No entanto, ainda estás aqui porque não me deixas ir embora. Porque não queres ir embora. A outra mão dele pousou na cintura dela, puxando-a para mais perto. Tiveste oportunidades para fugir, para me trair. Mas não o fizeste. Lágrimas brotaram nos olhos dela. És um monstro. Sim. Ele não negou. Os dedos dele passaram pelo cabelo dela, acariciando-o na parte de trás da cabeça. Eu sou o monstro que queimaria esta cidade até ao chão para te manter em segurança. O monstro que sonha contigo todas as noites. O monstro que nunca quis nada como te quero a ti, Orange. As suas palavras atingiram-na como golpes físicos, cada uma delas rachando as paredes que ela construíra em torno do seu coração. Dante, tu és minha, Lena. A sua testa pressionou-se contra a dela, a sua respiração quente nos lábios dela. E lutarei por ti até o fim. Sejam os meus inimigos, esta doença ou a tua própria resistência, lutarei contra tudo. Um soluço prendeu-se na sua garganta. Por que eu? Por que tinha de ser eu? O seu aperto intensificou-se, quase doloroso na sua intensidade. Porque viste além do monstro. Olhaste para mim e viste algo que valia a pena salvar, mesmo quando eu não o merecia. Cuidaste das minhas feridas sem vacilar. Viste-me matar sem fugir. És mais forte do que pensas, mais corajosa do que acreditas. Estou com medo, admitiu ela, as mãos finalmente subindo para agarrar a camisa dele. Medo de sentir isso por ti. Medo do que isso significa. Ótimo. Os lábios dele roçaram a têmpora dela. O medo nos mantém vivos neste mundo. Mas não temas-nos, Lena. O que há entre nós é a única coisa real que conheci em anos. Ela olhou para ele então, realmente olhou para ele, além da aparência perigosa, além da manipulação e da violência. Ela viu o homem que tinha perdido tudo, que tinha construído um império com sangue e dor, que agora olhava para ela como se ela fosse a sua salvação. Se eu ficar, ela sussurrou, se eu escolher isto, escolher você, o que acontecerá? Os olhos escuros dele brilharam com promessa. Então eu te darei tudo, a minha proteção, o meu império, a minha vida,
O que resta dela, sem mais mentiras entre nós, sem mais jogos. O polegar dele enxugou uma lágrima que ela não tinha percebido que tinha caído. Tornar-te-ás a minha rainha, a minha parceira, a minha razão para lutar até ao meu último suspiro. O peso das palavras dele assentou sobre ela como um manto. Era isso, o momento da verdade. Ela poderia lutar contra isso, negar, fugir, ou poderia aceitar o que sabia no fundo do coração desde o primeiro dia. Ela pertencia a ele, assim como ele pertencia a ela. Ela se aproximou, seu corpo moldando-se ao dele, e sentiu sua respiração ofegante. Então lute por mim. Ela sussurrou contra os lábios dele. Lute por nós. A resposta dele foi um beijo que a consumiu como fogo, consumindo todas as dúvidas, todas as hesitações. Naquele momento, ela soube que essa era a sua escolha, o seu destino. Esse mundo perigoso, belo e terrível que ele construíra seria o reino deles, e ela o governaria ao lado dele pelo tempo que lhes restasse. O sol da manhã penetrava pelas janelas à prova de balas da mansão, projetando longas sombras no chão de mármore. Lena estava na sala de estudos de Dante, os dedos deslizando sobre a mesa de Mogno, onde apenas alguns dias antes eles haviam lutado por suas vidas. O ar ainda continha vestígios de pólvora e violência, mas havia algo mais no ar. Vitória. Dante entrou na sala, sua presença imponente como sempre, apesar das bandagens visíveis sob a camisa sob medida. Seus olhos escuros encontraram os dela imediatamente, magnéticos e possessivos. A frieza que antes o definia havia suavizado, mas apenas para ela. Os últimos foram eliminados, disse ele com voz baixa e rouca. Victor não será mais um problema. Lena assentiu, lembrando-se da traição que quase lhes custou tudo. E com Helena fora do caminho, os lábios dele se curvaram em um sorriso perigoso. Ela fez sua escolha quando se aliou a Victor. Lena se aproximou dele, atraída pela força tranquila que irradiava de seu corpo. A mão dele encontrou a cintura dela, puxando-a contra si com uma gentileza que contradizia sua reputação implacável. O toque fez-lhe arrepios na espinha. Quão longe tinham chegado desde os dias em que ela era sua empregada e temia até a sua sombra. Estás a pensar demais, murmurou Dante, acariciando-lhe a bochecha com o polegar. Posso ver isso nos teus olhos. Estou a pensar em como tudo mudou, admitiu ela. Quando me pediste pela primeira vez para passar aquela noite contigo, fiquei aterrorizada. Achei que fosses um monstro. O peito dele ressoou com um riso sombrio. E agora sei que ainda és perigoso, disse ela, encontrando o seu olhar. Mas és meu. A possessividade na voz dela fez os olhos dele escurecerem de desejo. Ele encostou-a na secretária, as mãos a agarrar a madeira de ambos os lados dela. Repete isso. És meu, sussurrou ela, agora mais confiante, tal como eu sou tua. A expressão de Dante suavizou-se, revelando aquela rara vulnerabilidade que só ela tinha permissão para ver. Nunca pensei que encontraria alguém que conseguisse lidar com esta vida, confessou ele. Alguém que pudesse ver além da violência e ainda assim escolher ficar. Lena estendeu a mão, traçando a cicatriz em seu queixo, uma lembrança da batalha que haviam sobrevivido juntos. Você não me deu escolha no início, lembra-se? Mas em algum momento tornou-se minha escolha. Eu escolhi isso, eu escolhi você. Ele segurou a mão dela, dando um beijo em sua palma. O gesto terno contrastava fortemente com o homem brutal que ela sabia que ele podia ser. Eu queimaria esta cidade até o chão para te manter em segurança, prometeu ele, com a voz rouca de emoção. Eu sei, disse ela simplesmente, porque ela sabia mesmo. Ela tinha visto a sua crueldade em primeira mão. Tinha testemunhado até onde ele iria para proteger o que era seu. Mas ela também tinha visto a sua honra, a sua lealdade, a forma como ele cuidava do seu povo. Dante puxou-a para mais perto, encostando a testa na dela. O Império está seguro agora, disse ele. Ninguém se atreverá a desafiar-nos novamente. Não depois do que aconteceu com Victor. A menção à traição do primo dele ainda doía. Mas Lena agora compreendia que no mundo deles, a confiança tinha de ser conquistada e mantida com sangue. Ela tinha aprendido a aceitar a escuridão que vinha com o amor por Dante Duca. O que acontece agora? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Os lábios dele se curvaram naquele sorriso perigoso que ela tinha aprendido a amar. Agora vamos construir o nosso futuro juntos.
A mão dele deslizou para o pescoço dela, o polegar acariciando o ponto de pulsação. Não há mais esconderijos. Não há mais fugas. És a rainha deste império, Lena. Minha rainha. As palavras pousaram sobre ela como uma coroa, pesadas com responsabilidade, mas certas. Ela conquistou o seu lugar aqui, não apenas na cama dele, mas ao lado dele. Ela não era mais a donzela inocente que tremia na presença dele. Agora ela era mais forte, temperada pelo fogo e pelo sangue, assim como ele. Nunca pensei que encontraria paz no caos, ela admitiu, inclinando-se para o seu toque. Mas contigo, até a escuridão parece um lar. O sol da manhã continuava a nascer sobre a cidade que agora pertencia a ambos, lançando uma luz dourada sobre o escritório onde tudo havia começado. Eles haviam sobrevivido à traição, à violência e à própria morte para estarem ali juntos, mais fortes a cada cicatriz e sacrifício. Lena ergueu o rosto para ele, vendo nos seus olhos a mesma devoção feroz que ardia no seu próprio coração. A mansão Duca brilhava à luz da manhã, as suas janelas refletindo o nascer do sol como diamantes polidos. O ar de ameaça que antes permeava todos os cantos havia suavizado, embora não tivesse desaparecido completamente. Afinal, esta ainda era a casa do chefe da máfia mais poderoso da cidade. Lena estava na varanda do que agora era o quarto que partilhavam, envolta num roupão de seda, observando os jardineiros cuidarem das rosas lá embaixo. A visão a fez sorrir, coisas tão comuns a acontecer num lugar que tinha visto tanto sangue e violência. Os seus dedos traçaram a grade de mármore fria, lembrando-se de como tudo tinha sido diferente quando ela chegou pela primeira vez como empregada doméstica. Acordei cedo. A voz grave de Dante veio de trás dela. Os seus passos eram silenciosos no tapete felpudo, mas ela podia sentir a sua presença, aquele polo magnético que a atraíra para ele desde o início. Ela virou-se para encará-lo, observando a sua aparência. A doença que antes ameaçara levá-lo dela havia desaparecido, deixando-o mais forte do que nunca. Os seus ombros largos preenchiam a camisa branca impecável, e os seus olhos escuros mantinham aquela intensidade familiar que a fazia prender a respiração. Gosto de ver o nascer do sol, disse ela suavemente. Tudo parece possível pela manhã. Dante aproximou-se, deslizando a mão pela cintura dela com posse casual. O toque que antes a fazia recuar agora trazia conforto. Tudo é possível, corrigiu ele. Eu sou dono desta cidade e tu és dona de mim. Lena inclinou-se para ele, inalando o seu cheiro familiar. O poderoso Dante Duca pertence à sua ex-empregada doméstica, brincou ela, embora ambos soubessem que era verdade. O seu aperto apertou-se ligeiramente. Não se esqueça de quem você é agora, Gada. Você é a rainha deste império. A palavra rainha ainda lhe parecia estranha. A transição de empregada doméstica para a esposa de um chefe da máfia não tinha sido fácil. Houve rumores, olhares de desaprovação das famílias antigas e mais do que alguns desafios à autoridade de Dante, mas ele lidou com todos eles, mostrando a todos que a sua escolha era definitiva e o seu amor por ela absoluto. Os teus homens finalmente pararam de me vigiar como se eu fosse roubar a prata, observou ela, fazendo-o rir. Eles protegem o que é meu, disse ele, virando-a para ficar de frente para ele. E tu, Lena, és a coisa mais preciosa que possuo. Ela ergueu uma sobrancelha. Possuíste? O seu sorriso era predatório, lembrando o homem perigoso que ela conhecera. Possuíste? Ele confirmou, deslizando a mão para segurar o rosto dela. Assim como tu possuis cada parte de mim. O sol da manhã refletiu no diamante em seu dedo, fazendo prismas de luz dançarem em seu rosto. O anel era pesado, ostentoso, um sinal claro para todos da posição dela e da reivindicação dele sobre ela. Ela protestou contra o tamanho no início, mas Dante foi insistente. Deixa que vejam, disse ele. Deixa que saibam que tu és intocável. Nunca pensei que encontraria paz aqui. Ela admitiu, olhando ao redor da mansão que antes parecia uma prisão. Depois de tudo, depois de eu ter forçado você a ficar, a voz dele não demonstrava remorso. Dante nunca se desculpou por suas ações, por exigir aquela noite, por mantê-la presa até que ela se apaixonasse por ele. Não era da natureza dele se arrepender de ter tomado o que queria. Depois de me mostrares quem realmente és, corrigiu ela, tanto o monstro como o homem. Ele puxou-a para mais perto,
encostando a testa na dela. O gesto era íntimo, vulnerável, algo que só ela tinha a oportunidade de ver. És a única que já viu os meus dois lados e ficou. O jardim abaixo ganhou vida com o canto dos pássaros. Um contraste gritante com as noites cheias de tiros e gritos que ainda assombravam as suas memórias. Mas essas memórias estavam a desaparecer, substituídas por novas. Os raros sorrisos de Dante, os seus toques gentis quando estavam sozinhos, a proteção feroz que ele oferecia sem hesitação. Eu ficarei sempre, ela sussurrou, e sentiu os braços dele apertarem-se à sua volta. Os lábios de Dante roçaram a sua têmpora, depois a sua bochecha, antes de encontrar a sua boca num beijo que continha posse e promessa. Quando ele se afastou, os seus olhos estavam escuros de emoção. Tu és minha para sempre, Lena. O sol da manhã projetava longas sombras no chão de mármore da mansão Duca. Lena estava perto das janelas do chão ao teto, seus dedos traçando padrões no vidro frio, enquanto observava a cidade abaixo ganhar vida. Os últimos meses pareciam ter passado há uma eternidade. O medo, a violência, a incerteza, tudo parecia distante agora. Atrás dela, ouviu os passos firmes de Dante se aproximando. Mesmo enfraquecido pela doença, ele ainda se movia com a graça silenciosa de um predador. O seu reflexo apareceu ao lado do dela na janela, e ela sentiu o calor familiar da sua presença quando ele envolveu os braços à volta da sua cintura. Em que estás a pensar? A sua voz era suave ao seu ouvido, um murmúrio gentil que fez o seu coração saltar. Lena recostou-se no peito dele, permitindo-se sentir o batimento constante do seu coração. Tudo. Como as coisas estão diferentes agora. Como eu estou diferente. As mãos de Dante apertaram-se ligeiramente em sua cintura. Você se arrepende? Ela virou-se em seus braços, encontrando seu olhar sombrio. A dureza que antes dominava suas feições havia suavizado, mas apenas para ela. Para o resto do mundo, ele ainda era o temido chefe da família Duca. Mas aqui, nesses momentos tranquilos, ele era simplesmente dela. Não, sussurrou ela, estendendo a mão para traçar a cicatriz ao longo do queixo dele, uma lembrança das batalhas que haviam sobrevivido juntos. Não me arrependo de nada. A mansão estava silenciosa ao redor deles. O silêncio um luxo pelo qual haviam lutado muito para conquistar. Através das janelas, ela podia ver os homens de Dante patrulhando os terrenos. Uma lembrança constante de que a paz deles tinha um preço. Mas era um preço que ela pagava de bom grado. Escolher esta vida, escolher ele, apesar de tudo o que tinha acontecido. Você mudou tudo, murmurou Dante, passando o polegar pela bochecha dela. Este lugar, o meu mundo, eu. A voz dele carregava o peso de uma confissão, algo que ele não compartilhava com mais ninguém. Lena sorriu, lembrando-se do homem frio e exigente que uma vez a ordenara a passar uma noite com ele. Quão longe eles tinham chegado daquele momento de desespero e medo. Tu também me mudaste, ela admitiu. Nunca pensei que encontraria força na escuridão. Dante a levou até o sofá de couro perto da lareira, puxando-a para se sentar ao lado dele. A luz da manhã refletia nos fios grisalhos do cabelo dele, evidência do estresse e das batalhas que ele havia enfrentado. No entanto, ele havia sobrevivido a tudo. A doença que ameaçava levá-lo, as traições, as tentativas contra a sua vida. E durante tudo isso, ela esteve lá, observando-o lutar, observando-o viver. Lembro-me da primeira vez que me desafiaste, disse ele, com um tom de diversão na voz. Ali parada, tremendo, mas recusando-se a ceder. Naquele momento soube que eras diferente. Eu estava apavorada, admitiu Lena, aconchegando-se ao seu lado. Mas tu ficaste. Os dedos dele passaram pelos cabelos dela, gentis, apesar da força que ela sabia que eles possuíam, quando todos os outros teriam fugido. Tu ficaste. A cidade se estendia abaixo deles, um reino que Dante governava com mão de ferro. Mas ali, naquele momento, nada disso importava. A violência que havia moldado o início deles se transformara em outra coisa. Algo mais profundo, mais permanente. Agora, este é o nosso lar, disse Lena suavemente, observando o jogo de emoções no rosto dele. O teu lar. Os olhos de Dante escureceram com intensidade, o mesmo olhar que a assustara e emocionara desde o início. Mas agora ela compreendia o que era. Amor, feroz e intransigente,
envolto na armadura de um homem que nunca esperara senti-lo. A mão dele segurou o rosto dela, o polegar roçando o lábio inferior. És minha, Lena, sussurrou ele, as palavras sendo tanto uma declaração quanto uma promessa. Para sempre. Ela inclinou-se para o seu toque, sentindo a familiar onda de calor e desejo que se tornara tão natural quanto respirar. O homem que antes ameaçara possuí-la agora possuía o seu coração, dado livremente. Com um beijo suave, Lena soube que, apesar de tudo, ela havia encontrado o seu lugar ao lado de Dante para sempre. Espero que gostem desta história. Por favor, partilhe qual é a sua parte favorita da história e de onde no mundo está a assistir.